também estuda, na parte segunda, o perispírito, na terminologia de Kardec, é um corpo energético, matéria, porque energia e matéria, que na época de Kardec não se sabia que era a mesma coisa, apenas em dimensões diferentes, apesar dos espíritos terem dado pistas, chama inclusive de matéria quintessenciada, tá? Matéria em dimensões não conhecidas, como está lá nas respostas do Livro dos Espíritos, mas ele não tinha essa. Isso é de Einstein, século XIX, século XX, isso é de Einstein, quando ele associa matéria e energia naquela famosa equação, energia igual matéria versus a velocidade, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, esse corpo energético, ele tem frequência vibratória, ele tem luz, tem cor e tem cheiro. Pega a obra de André Luiz, você vai ver que ele fala daquelas regiões trevosas, escuras, os cheiros ruins. Tá? Então, esse corpo energético, ele se separa por gravitação moral no mundo espiritual. Gravitação moral. Porque os seres melhores, mais moralizados, eles têm vibrações, frequências maiores do que os seres menos moralizados, os seres maus. Então, as sociedades espirituais se formam por moralidade. Hoje, com a obra de André Luiz, é fácil a gente entender isso. Depois de estudar a doutrina espírita. Pegar a obra de André Luiz sem conhecer a base da doutrina espírita é ler livro de ficção. É preciso estudar primeiro a base, que são os livros da codificação. Mas, enfim, isso no tempo de Kardec, ele estava escrevendo o livro dos Espíritos, depois ele faz o livro dos médios, que é o manual para os médios, mas aí quando ele percebe isso, pela resposta dos Espíritos, ele vai fazer uma pergunta que foi crucial. Porque ele deixa de ser o cientista, pesquisador do fenômeno, somente para se tornar um moralizador. Ele dá o desvio moral no Espiritismo. Quando ele faz isso? Quando ele pergunta para os Espíritos. Tá bom, as sociedades se dividem por moralidade. Existe uma referência moral? Existe um padrão de perfeição moral para os homens? É a pergunta que ele faz. Questão 625. Qual é a resposta? Vide Jesus. É aí que Jesus entra na doutrina. É aí que ele percebe o valor do Evangelho. Aí ele vai, o que ele começa a fazer? As leis morais. O que são as leis morais? As leis que regem a regra do jogo para ir para o mundo espiritual. Porque tudo na vida tem regra. Nosso corpo é regrado. Nós temos que nos alimentar, temos que respirar, temos que beber, temos que dormir, temos que trabalhar, temos que movimentar os músculos. Nós vivemos dentro de regras. Não existe uma pessoa que não viva dentro de regra. Essa questão de não tenho regra para viver, me desculpe, isso é uma utopia. Nós vivemos dentro de regras dentro da sociedade, gostando ou não. Se você dirige um carro e o sinal fica vermelho, você não pode passar. Porque toda transgressão a uma lei, a uma regra, corresponde a uma consequência. Se você avança um sinal e tem um policial ou tem um radar, você tem uma multa. E se ao avançar o sinal você causa um acidente com danos materiais e físicos, mata uma pessoa, você tem uma punição pela justiça. Então, nós vivemos dentro de regras. E as regras para evoluir, moralmente falando, são as leis morais. Que ele fecha com a lei de justiça, amor e caridade. Curiosamente, outro dia eu escutava um pensador espírita falar isso, ele não fala lei de justiça, lei de amor e de caridade. Ele coloca lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, as três juntas, porque as três se complementam, se assim podemos dizer. Justiça, amor e caridade. Uma complementa a outra. Essa fecha a parte terceira. E aí, o que ele vai fazer na parte quarta? Ele vai falar das causas e das consequências. A parte quarta fala do quê? Da continuidade. Aqui na vida material, parte primeira, parte segunda no mundo espiritual. Das causas e consequências. É o céu. Depois do céu e o inferno, nós vamos ter isso mais bem elaborado por Kardec, que é a parte quarta. Mas